E quando a gente fez algumas perguntas para pessoas conhecidas e tudo mais, mandaram também algumas dúvidas sobre endometriose e menopausa. A SOP sempre foi uma coisa minha, mas assim, a mulher ela precisa se preocupar com essas diferentes coisas em alguma determinada fase da vida dela, SOP, endometriose, menopausa, etc. E quais as particularidades quando a gente fala sobre endometriose, por exemplo? O que que é, o que que causa, enfim. Te fiz um monte de pergunta, mas a dúvida em geral são essas as preocupações e SOP acho que já fica super claro, mas e a endometriose? Endometriose, ela está sendo muito comum, mesmo porque ela comete 1 em cada 10 mulheres. Então, é um assunto bem recorrente. Tá evoluindo esse número? Tá evoluindo. Antes era menor? Era menor. E vocês vão entender o porquê na hora que eu explicar a casuística disso. É uma doença, né? Então, não tem cura. Mas tem tratamento, controle, né? E você pode ter tudo muito mais amenizado. Ainda tem muitas hipóteses de onde essa doença vem. Nem tudo na medicina é assim, descobrimos, sabemos a causa, pronto. A gente trata ainda em cima muito dos sintomas e do que apresenta. Mas uma das teorias mais validadas é o refluxo do útero. Mas antes, deixa eu contextualizar aqui. Eu sempre gosto de contar uma historinha, porque eu gosto que as pessoas visualizem. Endometriose, o que é endométrio? Endométrio é a camada que reveste a parte interna do útero, do órgão reprodutivo da mulher. Então, essa camadinha chama-se endométrio. Quando a gente entra no ciclo menstrual natural, há uma descamação natural e esperada e sai no fluxo menstrual, ok? Essa mulher, com essa hipótese de uma alteração genética, tem uma informaçãozinha que faz com que volte um pouco desse fluxo, volte um pouco dessas células do endométrio, como se fosse um refluxo, sabe? Só que essas células, elas vão migrar fora do ambiente que elas estavam, fora do útero. E aí elas podem acometer órgãos próximos. Então, é muito comum ter endometriose que acomete bexiga, rins, intestino, é muito comum. Só que é o seguinte, o corpo responde. É uma célula que está fora do ambiente dela. Então, ela está lá no intestino. O intestino não entende aquela célula, o corpo não entende. O que ela está fazendo aqui? Produz resposta imune. Inflamação. Então, uma das maiores queixas dessas mulheres é uma dor. E é uma dor, Brian, assim, impeditiva, que ceifa a qualidade de vida. Caramba. Sabe? Não é assim, eu tenho aquela cólica e tal. Não, eu não consigo respirar porque não dá pra me desdobrar, não dá pra ficar ereta. Tem uma fase da vida específica que isso vem à tona? É mais comum um período fértil, né? Mas pode começar desde a adolescência. Então, a partir da menstruação, né? Isso pode acontecer. E se não tá tratada, é um dos casos mais clássicos de infertilidade da mulher. Então, ele tem que ser tratado assim, né? Então, como eu disse, ainda a hipótese de onde ela vem, né, qual a causa disso, mas já tem tratamento. Parte do tratamento é medicamentoso, então tem que passar ao seu ginecologista de confiança. Muitas vezes é uma carga hormonal, ou muitas vezes o DIU, né, que é mais ali localizado, mas hormonal também. E também todos os órgãos que estão atingidos. Muitas vezes já tem tantos focos que às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica para retirar mecanicamente esses focos. E a nutrição está aliada, por isso a importância, né, de olhar para essa mulher de uma forma integrativa. Então, claro, ela vai fazer acompanhamento médico, às vezes psicológico e nutricional, porque é um perfil inflamatório. Então, tem que ser uma alimentação mais anti-inflamatória. Perfeito. O que isso envolve? Aí, por que tem aumentado? Vocês vão fazer o link. Reduzir alimentos industrializados. Pensa que industrializado é igual aquela célula estranha, é igual uma toxina. O corpo, ele não entende como nós reagimos. Nós somos ainda, gente, parte orgânica, igual da época das cavernas. É a mesma coisa, DNA não evoluiu, tá? Psique evoluiu, muitas coisas evoluíram. DNA é a mesma coisa. Então, nosso corpo reage a gente lê lá numa tabelinha nutricional de numa barrinha X. Você vai ver lá, tem emulsificante, corante, acidulante, barará. Todas aquelas coisinhas que, né, até difícil de ler, o corpo reage da mesma maneira. Produzindo macrófagos, produzindo substâncias para... Ele tenta evitar com que aquilo agrida o corpo, então ele ativa o sistema inflamatório. Então, já é uma mulher que está inflamada, com dor, alimentação desregrada, com industrializados, com açúcar, com álcool. Você potencializa essa inflamação. Potencializa demais.
e entrar com os alimentos mais anti-inflamatórios, que é o que eu falo bastante, até e divulgo bastante. Fazer, à medida do possível, a meditação. A alimentação mediterrânea. Então, são alimentos mais in natura, grãos integrais. Aí entra, assim, fonte de ômega 3. O ômega 3 é maravilhoso como anti-inflamatório. Principalmente fonte de EPA. Bacana. Então, pode suplementar também, né? Tudo com acompanhamento. Atividade física, porque ajuda também a reduzir essa percepção de dor. E dependendo do caso da percepção de dor, a gente pode entrar com suplementação. Ou, às vezes, alimentos que tenham mais triptofano, né? Que melhoram a secreção de hormônios que dão mais prazer. Banana, aveia, cacau. E também entrar com suplementação de magnésio, muitas vezes. Ou até mesmo óleos essenciais que ajudam a acalmar, às vezes até chá, né, de valeriana, melissa, óleo essencial de lavanda. Então, o que essa mulher traz naquele momento, isso é muito importante. Uma visão de que fase ela está, como que está essa endometriose, o que foi acometido, qual é a fase de tratamento que ela está, estágio de fertilidade ou não, né? Que momento, até para a gente orientar. Poxa, vamos começar aqui, ainda não entra nas tentativas de fertilizar, né? De engravidar, porque vai ser frustrante, né? Mesmo porque ela sente muita dor, até mesmo inaptidão para o ato sexual.